Galera, beleza? Estamos com mais uma questão aqui, a questão 47 do concurso a professor de matemática do IFP, tá? Essa questão aqui ela tem um bizu muito massa para poder resolver, certo? Ó, dada a elipse x² sobre 20 mais y² sobre 5 igual a 1, qual é o valor da área em unidades de área do triângulo determinado pelos pontos A, B e C, certo? Onde A é o ponto 0, 0, B é o ponto menos 10, 0, C é o ponto x de C e y de C, com a condição de que y de C é maior do que zero, tá? Tem mais. Esse ponto C é o ponto de tangência da reta que passa por B com a elipse, tá? E aí, qual o valor dessa área? Vamos fazer aqui um pequeno esboço. Vou considerar aqui a minha elipse. Essa elipse é centrada na origem. Não vou precisar colocar os vértices dessa elipse, tá? Mas é importante observar que esse ponto B, que é o ponto menos 10, 0, ele é um ponto que não pertence a essa elipse, tá? Ele é um ponto fora da elipse, não tem isso. Ele não é um ponto interno, ele é um ponto fora. Então aqui menos 10, tá? É o ponto B. Esse é o ponto B, tá? O ponto C, que é o ponto de tangência, ele tem ordenada positiva. Então, se eu traçar a reta tangente aqui, não vou traçar nessa cor, vou traçar em outra cor. Tá aqui a reta tangente, certo? E aqui o nosso ponto C. Beleza? O ponto A tá aqui. E o nosso problema é determinar essa área. Determinar essa área aqui, ó. A área do triângulo ABC. Então, nós queremos encontrar quanto que mede em unidades de área, né? O valor da área dessa figura do triângulo ABC. Então, observe. Para calcular a área do triângulo, sabemos, né, que é base vezes altura. Nós já sabemos que a base mede 10. Então, o nosso objetivo aqui será descobrir quanto que é a altura desse triângulo. Ou seja, nós queremos descobrir quanto equivale, qual o valor, né, de YC, tá? E aí, o bizu é o seguinte. E por derivados, para encontrar a equação da reta tangente, isso aqui dá muito trabalho, tá? Então, nós vamos resolver esse problema de outra forma. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a questão é, no nosso caso aqui, nós temos a equação canônica da elipse, que é x² sobre 20 mais y² sobre 5 igual a 1. Nós temos um ponto, o ponto B, que é o ponto menos 10, 0, que eu vou chamar, temos aqui x0 igual a menos 10 e y0 igual a 0. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, no lugar de x da equação da elipse, no lugar de x, nós vamos trocar por x0 e y0. Então, no lugar de x², desculpa, x não, no lugar de x², nós vamos trocar por x0 vezes x. Isso aqui dá menos 10 vezes x. E no lugar de y², nós vamos substituir por y0 vezes y. Isso aqui nos dá 0 vezes y, tá? O que é que eu quero chegar com isso? Aqui tem duas situações, tá? Quando nós fazemos essa substituição, trocamos x² por x0 vezes x, y² por y0 vezes y. Se esse ponto, onde nós estamos pegando essas coordenadas, x0 e y0, se esse ponto for um ponto que pertence à elipse, ao fazer essa substituição na equação, nós vamos encontrar a equação da reta tangente ao ponto, certo? Agora, quando esse ponto não pertence à elipse e nós fazemos essa substituição, nós vamos encontrar outra coisa bem interessante, que é chamada de equação da reta polar. E o que seria a reta polar? Quando esse ponto não faz parte da elipse, o que nós vamos encontrar é essa reta aqui, ó. Essa reta, chamada reta polar. Essa reta polar, ela está ligada, totalmente relacionada
com as duas retas tangentes que passa pelo ponto B e é tangente à elipse, tá? Ou seja, aqui é um ponto da reta tangente e aqui é o ponto da reta tangente, tá? E essa reta polar, ela tem essa relação, né, com as retas tangentes à elipse passando pelo ponto B. E é o caso que nós precisamos, já que nós precisamos determinar a coordenada, já que precisamos determinar o YC do ponto C, então o que nós precisamos, na verdade, é encontrar a equação da reta polar, já que o ponto não faz parte da elipse, ele é um ponto fora da elipse, tudo bem? Então, vamos lá. Fazendo essa substituição na equação, ficamos com, olá, no lugar de x², eu vou trocar por menos 10 vezes x. Então, vai ficar menos 10 vezes x dividido por 20, mais. E no lugar de y², eu vou colocar 0 vezes y dividido por 5. Isso aqui tem que ser igual a 1, tá? Isso aqui é 0, né? Então, veja só. Qual é o número que a gente multiplica por menos 10, divide por 20, que vai dar 1? Isso aqui nos dá que x tem que ser igual a menos 2, né? Veja só. Menos 2 vezes menos 10 dá 20. 20 dividido por 2 dá 1. Então, o valor de x é menos 2. Ou seja, esse valor aqui é menos 2. E como é que nós vamos descobrir a altura? Simples. Esse ponto C não é o ponto que passa parte da elipse. Sabendo que x é igual a menos 2, nós vamos substituir o x igual a menos 2 na equação da elipse e vamos encontrar quem é o valor de y. Então, substituindo na equação da elipse, vai ficar menos 2 ao quadrado dividido por 20 mais y² dividido por 5. Isso aqui tem que ser igual a 1. Tá? Então, daí nós temos que menos 2 ao quadrado dá 4. 4 sobre 20 mais y² sobre 5 igual a 1. Então, o y² tem que ser igual a 1. Simplificando aqui por 4, aqui dá 1 e aqui dá 5, né? Simplificando por 4, 4 por 4 dá 1, 20 por 4 dá 5. Então, nesse caso, o y é igual a 1 menos 1/5, que é igual a 5 menos 1 sobre 5, né? Logo, isso implica que y sobre 5 tem que ser igual a 4/5, ou seja, o y, simplificando aqui, 5 com 5, o y tem que ser igual a 4, logo, o y tem que ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, portanto, o y é igual a mais ou menos 2. Observem, nós estamos interessados na coordenada positiva, a ordenada que é positiva, né? Que é o ponto de cima. Então, o YC, esse YC aqui, ele é igual a menos 2. Então, o valor aqui, ó, ou menos 2 não, desculpa, é igual a 2, que é a parte positiva. Então, essa altura é 2. E aí acaba o problema, né? Já que a base do triângulo ABC mede 10 e a altura é 2, então, pela fórmula da área do triângulo, a área vai ser igual à base, que é 10, vezes a altura, que é 2, dividido por 2, né? Cancela o 2 com 2. Então, a área são 10, né? Unidade de área, né? Que era o que queríamos, tá? Então, o bizu desse problema está exatamente aqui, né? Nessa questão. Se o ponto pertence à elipse, quando fazemos essa substituição e efetuarmos o cálculo, nós vamos encontrar a equação da reta tangente. Se o ponto não faz parte da elipse, é um ponto fora da elipse, fazemos essa substituição, né, trocando o x² por x0 vezes x e y² por y0 vezes y, de x0 e y0 é o ponto fora da elipse. Então, fazendo essa conta, nós vamos encontrar a equação da reta polar, que foi o nosso caso, né? A reta polar é x igual a 2 no nosso problema. Então, é essa reta aqui, né? Essa reta aqui, ó, x igual a 2, né? É a reta que é paralela ao eixo y, tá? Então, dessa reta polar.
Então, através da reta polar, né, que é x igual a menos 2, x igual a 2 não, desculpa, né, x igual a menos 2, que nós vamos encontrar. Substituindo na equação da elipse, nós vamos encontrar o valor de y e aí seguem as contas, né? Então é isso aí. Então nosso gabarito aqui é o item é. Assim, só observando aqui, que eu escrevi aqui y mais ou menos 2, não é? Né? Mais ou menos 2, y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, né? E aí, agora sim, é isso aí.